O tribunal, né, então vejam, ele permanece sempre estrangeiro, né, às leis, à moral, aos costumes. Ele olha para a janela, assim, ele vê o mundo da fala, puta, eu queria estar lá fora, no mar, no meio das mulheres, enfim. Né. E em linhas gerais, o julgamento ele demonstra, então, o desnível que existe entre a pretensa lógica da nossa sociedade, dos nossos costumes, né, que se pretendem aí lógicos, racionais, universais e necessários, né, obedecendo padrões da razão, e os atos do indivíduo, que são permeados por uma total falta de lógica. Né. Freud dizia que a gente tem o hábito de tentar racionalizar tudo, né, ver qualquer coisa que você faz, você fica pensando, tentando explicar o que você vai fazer. Né. Então, sei lá, você decidiu ir para a universidade 1 hora mais cedo. Aí você começa assim, não, mas eu estou indo, é bom que eu estou indo, porque aí eu passo na biblioteca. Né? Se sobrar tempo, eu vou fazer tal coisa. Né? Quando na verdade você quer estar lá, simplesmente, a sua intuição, você quer estar presente naquele lugar. Né? Então existe um desnível mesmo, né? uma quebra entre o indivíduo e as ações ilógicas do indivíduo e a necessidade de razão da sociedade. Né? Tudo bem? E para a sociedade, condenar Meursault é extremamente importante. Por quê? Porque se ela admitir que existe a possibilidade de se cometer um crime sem sentido, opa, se Deus não existe, tudo é possível. Se um cara matou o outro sem razão, todo mundo pode fazer o que quiser. Então a gente precisa tomar essa ração de ilusão, né? Acreditar, falar, nossa, assassino, eu não sou o assassino, né? Não fui eu que matei, foi ele. Né? Ele matou, ele é o culpado, vamos punir ele para extirpar do mundo o mal. Né? E as nossas pequenas doses de mal diárias, né? Nós também cometemos a maldade, né? Como ele fica, não, a gente põe no outro. Ele é o assassino, ele é o bode expiatório, ele é o Cristo. Crucifique-no, né? E está consumado. Fato, né? A gente se livrou do pecado. No caso, para os homens, foi a própria condenação, né? Crucificar Cristo. Em todo o romance ele é dividido em duas partes. Né? Existe um movimento que vai da primeira em direção à segunda. Na primeira parte, o Meursault, ele é um homem absurdo, mas ele vive no plano da intuição do absurdo. Então ele está ali vivendo, né, a existência de uma maneira desapegada, uma maneira presa ao sensível, ao concreto. Mas ele ainda não reflete sobre isso. Ele tem o sentimento, ele não tem a noção. Ele não tem consciência. O mundo não tem sentido, eu estou aqui aproveitando. Ele simplesmente vive. Quando ele mata o cara e ele vai para a prisão, sucessivamente, até o dia da sua condenação, porque ele vai ser condenado à morte pelo tribunal, ele começa a meditar sobre o sentido da existência. E ele começa a passar da sensação do absurdo à racionalização, né, e à plena aceitação, aquilo que o Camus chama de revolta metafísica, né, a revolta da carne, a revolta contra o absurdo, decidir viver plenamente. E aí, a conclusão dele, que é a parte que eu queria citar para vocês aqui, infelizmente, perdoem o que vos falo, né? Na véspera da execução dele, ele foi condenado. Uma noite antes, ele enxerga, sabe assim, ele vê, ele percebe tudo, assim, todo o mundo. Né? Então, tem um padre que fica querendo dar extrema unção nele. E aí ele fica mandando o padre embora o tempo todo. Não, me manda esse padre aqui, que você quer saber de Deus, essas coisas, né? Já me basta você morrer, né? Então, não quero saber disso, né? E aí o padre insiste, o padre vai lá sem ser chamado. Aí eles têm uma longa conversa sobre Deus, né? E aí o padre fica tentando insistir, ele fica retrucando. E aí no final o padre fala, tá bom, diz isso, né? Eu vou embora, né? Só que eu vou rezar por você, né? Na hora que ele fala isso, o Meursault pula na cama, segura o homem da batina e começa a falar, você não vai rezar por mim, né? E aí eu tenho um pequeno trecho que eu queria ler a parte inteira ainda, que é uma profusão de ele põe tudo pra fora, assim, vamos dizer, porque ele ficou quieto, o romance inteiro ele fala ali, né? Comecei a gritar em altos berros, insultei-o e disse-lhe para não rezar. Agarrara-o pela gola da batina, despejava sobre ele todo o âmago do meu coração, com repentes de alegria e de cólera.
tinha um ar tão confiante, não tinha? No entanto, nenhuma de suas certezas valia um cabelo de mulher. Então veja, nenhuma das certezas do Pai, Deus, o Espírito, vale um fio de cabelo de mulher, vale um nada desse mundo. Olha o repúdio dele ao valor divino, ao valor do sagrado. E aí essa parte é linda, que é a última página, ele olha quadrado, na janela para o mundo fora, e ele sente entrar o vapor da noite, a brisa da noite. E aí ele sente as estrelas, ele tem essa plena sensação do mundo. E aí ele declara, me declaro finalmente, pela primeira vez, aberto à terna indiferença do mundo. O que seria essa terna diferença do mundo? Ou o absurdo mesmo, Você tentar compreender o mundo e ele permanecer indiferente. Você perguntar o que é o mundo, qual é o sentido dele, não responder. Então ele aceita essa indiferença do mundo. Ele fala, eu aceito e eu confesso que fui feliz. Vivi até aqui, acaba aqui a minha jornada, mas vivi pelo prazer, vivi pela vida, e agora resta-me, essa é a conclusão dele, esperar que muitas pessoas apareçam na minha execução. Naquela época se matava na guilhotina ainda, que muitas pessoas apareçam na minha execução, para pelo menos no meu derradeiro momento estar no meio de gente, estar entre pessoas, estar no mundo, no último momento. No romance era mais ou menos isso que eu tinha para expor para vocês. Eu queria, essa parte final ela é bem breve, vou fazer um comentário bem rápido sobre Calígula, sobretudo considerando que a gente está aqui numa escola de teatro. Entre as diversas peças de teatro escritas pelo Camus, Calígula ela sempre se destaca pela forma como ela desnuda o trágico, assim, de uma forma avassaladora, assim, que te faz, é assustador, realmente. Então, nessa obra, o Camus conta a história real, do imperador louco, o imperador Calígula, que para mim, depois dessa peça, ele não é louco, ele é consciente, ele sabe bem o que ele está fazendo, os atos que ele está dirigindo, E Calígula foi um imperador romano que, tendo perdido a sua irmã e amante, a Drusila, a mulher que ele amava, era a irmã dele, ela morre. Ele decide dar vazão ao irracional, e o que a gente chamaria de loucura, o impossível. Ele decide provar o impossível na Terra, provar para os homens que a racionalidade está entre nós. Então, por exemplo, o começo da peça, ele desaparece, ele some por algum tempo, e aí está todo mundo preocupadíssimo, que o cara não é depressivo, perdeu a irmã, sumiu. De repente, ele aparece, assim, como que não quer nada, e o pessoal fala assim, onde você foi, Assim, eu estava tentando apanhar a lua, eu tentando pegar a lua para mim. Cara, esse imperador de Roma, tentando pegar a lua para ele. Mas ele fala assim, olha, eu não sou louco. Eu não sou louco. A verdade é que eu tenho um certo desejo de impossível. Eu tenho vontade de algo que é além do mundo, que é além do humano. Visto que as coisas, tais como se apresentam, não parecem satisfatórias. Então eu cito aqui, fala do próprio Calígula. Este mundo, tal como ele é feito, não é suportável. Eu tenho, então, desejo da lua, ou da felicidade, ou da imortalidade. De qualquer coisa que pareça demente, pode ser, mas que não seja desse mundo. Ou seja, veja, tudo que ele nomeou é um absurdo. Eu tenho um desejo da lua, da felicidade e da imortalidade. Quero ser pleno. É interessante que o próprio Calígula, na vida real, ele nem dormia. Assim, que ele andava de joelho, assim, à noite, implorando para conseguir dormir. O desejo dele, parece o desespero dele de viver era tão grande que ele não conseguia nem apagar o olho. Ele ficava varado, assim, não dormia nada. Bom, e o mais interessante é que assim, a lua não é nada perto do que ele quer. O desejo de impossível do Calígula ele não pode ser saciado de jeito nenhum. E é interessante que na perspectiva, olha que louco, Porque o Calígula, na perspectiva da sociedade, pensa, o cara era um imperador romano, na antiguidade. Esse era o posto mais alto que um homem poderia alcançar.
Não seria a mesma coisa que você falar ser o presidente dos Estados Unidos hoje, porque o presidente dos Estados Unidos ele é presidente de um país. Ser imperador romano era ser imperador do mundo naquela época. Qualquer ideia de civilização estava em Roma, ali era o coração. Então ele ocupava o cargo mais alto que um homem poderia sonhar. Isso não era o bastante. Isso não era mero nada para ele. O que ele queria era outra coisa, ele queria uma coisa que a gente não consegue pôr em palavras. Né? Ele queria saciar esse desejo.